Temos uma lenda urbana na minha cidade chamada o Homem do Caminho Errado. Supostamente, ele é visto parado na beira da estrada enquanto você dirige. Alguns dizem que é sempre quando você está voltando para casa. Eu vi fotos do tal Homem do Caminho Errado. Elas circulam entre nós no celular dos habitantes da cidade. Estranhamente, nunca liguei para nenhuma dessas fotos. Não tenho certeza se por medo ou porque quem tirou as fotos quer perpetuar a mística da nossa lenda urbana local, e eu não quero fazer parte disso. Eu tinha certeza de que aquelas fotos eram uma farsa. Quanto à aparência do Homem do Caminho Errado, ele usa suas roupas esfarrapadas ao contrário, geralmente uma camisa de flanela e jeans. Seu rosto sorridente e pintado parece assustadoramente realista, até que ele vira para o lado e você pode ver que é uma superfície lisa. Parece que ele raspa o cabelo, pinta um rosto na nuca e coloca uma peruca na altura dos ombros que cobre seu rosto real. Aqueles que conheci e afirmaram ter visto o Homem do Caminho Errado dizem que esperam uma semana antes de voltar para casa. Enquanto isso, ficam na casa de um amigo ou num hotel e nem se preocupam em ir para casa fazer as malas. Também ouvi dizer que você precisa esperar um mês mais ou menos. O consenso comum parece ser: se você ver o tal Homem do Caminho Errado enquanto dirige para casa, não termine o trajeto para sua casa, vá para outro lugar e espere pelo menos uma semana. Eu pensei que era um monte de bobagem, até que minha ficante e eu vimos o Homem do Caminho Errado enquanto estávamos voltando do cinema para minha casa. Foi Kate quem a viu primeiro. "Vá mais devagar", disse ela. "Acho que tô vendo aquele Homem do Caminho Errado de quem você me falou." Kate morava na minha cidade há apenas meio ano. Então, uma das coisas que eu disse a ela em minha busca para puxar papos sobre coisas interessantes foi sobre nossa lenda urbana local sobre o Homem do Caminho Errado. Foi uma coincidência termos conversado sobre ele alguns dias antes disso acontecer? Não sei. Eu nunca tinha visto pessoalmente alguém vestido como o Homem do Caminho Errado. Fotos, claro, mas nunca pessoalmente. Meu pé tremia quando pisei no acelerador. Estava escuro, era quase meia-noite e ou não havia luzes na rua ou elas estavam apagadas. Os faróis do meu carro o iluminaram. Na beira da estrada, ele estava de frente para nós. Na verdade, ele estava de costas para nós. Aquele rosto pintado que estava de frente. O jeans, a camisa de flanela e a peruca também à nossa vista. Seus braços e pernas pareciam errados. Eles eram empurrados para baixo em suas roupas no sentido oposto. Eu queria tirar sarro da situação no momento, mas fiquei verdadeiramente alarmado. Quando chegamos a cerca de 3 metros de distância do homem, ele virou a cabeça pintada em nossa direção. Aqueles olhos pintados, realistas, mas sempre muito arregalados, pareciam estar olhando diretamente para os meus. Enquanto passávamos lentamente, acenei para ele e ri para tentar aliviar um pouco a tensão. Ele não acenou de volta. Olhei para Kate, que estava acenando também, mas ela não estava rindo. Passamos por ele. Olhei para trás a tempo de ver o lado liso da cabeça raspada e pintada daquela pessoa, e a ilusão de ótica de um rosto real ali foi destruída. Além disso, quando olhei pelo espelho retrovisor enquanto aumentávamos a distância, pensei ter visto algo brilhando sob a peruca na altura dos ombros que ele usava. Então, ele se foi, perdido na escuridão. Ganhei velocidade. Ele não estava andando, mas de alguma forma eu estava preocupado que viesse atrás de nós rápido demais. "Então, o que fazemos agora?" Kate disse. "Não podemos ir para sua casa ou para a minha." Olhei para ela e logo nós dois começamos a rir. "Bem, depois dessa noite poderemos contar a todos ao redor que vimos o Homem do Caminho Errado e fomos imediatamente para casa", eu disse. "Quem será que é o idiota que se veste de uma lenda urbana assim? Acha que a gente deve voltar lá e tentar falar com ele?"
Kate disse. Prefiro não, eu falei. Ele pode ser perigoso, mas tenho certeza de que é apenas alguém que quer manter viva a lenda urbana. Tudo bem, é o seu carro, disse Kate. Mas se fosse eu... Ah, tudo bem, eu disse. Vamos voltar. Falei para parecer corajoso, mas quando fiz o retorno, meu coração bateu forte no peito. Dirigimos por toda aquela rua escura sem ver aquela pessoa novamente. Eram alguns quilômetros naquela direção, então não havia como o homem ter caminhado ou corrido tão rapidamente. Kate e eu decidimos que a pessoa vestida como o homem do caminho errado devia ter saído do acostamento da estrada em direção à floresta ao redor. Pensar naquele homem se escondendo na floresta enquanto passávamos de novo me fez sentir como se tivesse aranhas rastejando sobre minha carne. Andamos devagar e durante todo esse tempo fiquei olhando em volta para o caso de aquela pessoa saltar sobre nós do nada. Mas logo estávamos voltando em direção à minha casa sem pensar duas vezes. Kate e eu tentamos rir e conversar sobre outras coisas, mas estávamos muito assustados. Não conseguíamos parar de olhar pelas janelas ou retrovisores laterais. Depois de um tempo, quase chegando, virei na esquina da minha rua. Foi aí que tudo mudou. Assim que viramos, o carro começou a andar para trás em vez de para frente. Você colocou na ré? Kate disse. Sua mão estava segurando meu braço. Estava tão frio quanto gelo. Parei o carro. Nós dois olhamos para baixo. O carro estava em movimento. Tirei o pé do freio e pisei no acelerador novamente. As casas familiares que eu via todos os dias ao voltar para casa foram se afastando de nós. Talvez tenha alguma coisa errada com o carro, eu disse. Mas quando tentei dirigir novamente, olhei para o lado e depois para o retrovisor. Nós não estávamos nos movendo. À nossa frente, as casas recuavam cada vez que eu pisava no acelerador, mas de lado e de trás parecia que estávamos parados. Vamos sair daqui, Kate disse. Sua voz era de pavor. Sim, eu disse, de maneira semelhante. Mas como vamos sair? Perguntei. Foi quando Kate e eu paramos o carro e estávamos pensando em sair que avistamos alguém vindo em nossa direção na calçada. Era uma pessoa que se aproximava de nós pela frente do veículo. Não sei por que demorei tanto para perceber isso. Talvez porque não quisesse, mas reconheci meu vizinho pela nuca e pelo formato do corpo, que era um tanto atípico. Eu o via muitas vezes curvado trabalhando em seu jardim enquanto eu passava de carro. Ele estava andando de costas em nossa direção. Quando ele se aproximou, ele parou. Então, começou a gritar: Edu Jaem! Edu Jaem! Parado e imóvel agora, de costas para nós. Só mais tarde, percebi que ele estava dizendo: me ajude, ao contrário. Baixei a janela. Senhor Nelson? Eu disse. Qual é o problema? Ele parou de gritar. Agora que minha janela estava aberta, eu podia ouvir seu corpo estalar. O sangue jorrou enquanto as articulações de seus braços e pernas mudavam drasticamente. Quando a cabeça do Sr. Nelson se virou totalmente em nossa direção, tive certeza de ter visto a luz se apagar de seus olhos. Então, o que quer que tenha assumido o controle do Sr. Nelson deu um primeiro passo à frente com a nova arquitetura de seu corpo. Kate e eu começamos a gritar no primeiro passo. Fechei a janela enquanto o Sr. Nelson andava com pernas estranhas e desumanas. Suas mãos e cotovelos ficaram esticados e invertidos. Coloquei o carro em marcha ré e pisei no acelerador. Pelas janelas dianteiras, parecíamos estar avançando, embora uma olhada pelas laterais ou pelo retrovisor nos mostrasse que ainda estávamos parados. Foi então que atropelamos o Sr. Nelson. Sangue cortou o para-brisa. O carro subia e descia enquanto passávamos por cima de seu corpo. Nas laterais e na traseira não havia indicação de que o carro subia e descia. Não vi nenhum resquício de sangue aparecer atrás de nós. Mantive o pé no acelerador, ainda avançando em marcha ré.
Vi uma janela da casa de um vizinho quebrar. Um casal que eu mal reconheci rastejou para fora, sangrando, enquanto se raspavam nos cacos quebrados da moldura da janela. Quando a esposa parou na janela, ela sorriu, esfregou intencionalmente o couro cabeludo contra um pedaço de vidro particularmente afiado. Acho que pude ver o branco do crânio dela. A essa altura, o marido dela já estava no chão correndo em nossa direção. Eu acelerei. Eles e sua casa desapareceram nas laterais e na traseira do veículo, que novamente ainda estava parado próximo à entrada da rua. Mais pessoas estavam saindo de suas casas. Saíram todas retorcidas e inumanas. Elas correram em nossa direção com as pernas para trás, agitando os braços. Tudo nelas estava errado. Em pouco tempo, me vi pisando no freio. Continua! Kate gritou. Eles vão nos alcançar. À frente, vi a entrada da minha própria garagem. Alguém que se parecia comigo estava conversando com outra pessoa com o rosto pintado. O homem do rosto pintado fez um gesto de consentimento com a cabeça. Para cima e para baixo, ele balançou como um rosto real faria. Então, quando vi a peruca se mexer e se mover aparentemente sozinha, percebi que o verdadeiro rosto sob aquela peruca estava falando, movendo seus lábios, respirando. O homem do caminho errado estava falando comigo ou com alguém que se parecia comigo. Ao mesmo tempo, Kate estava se aproximando de mim, tentando desesperadamente pisar no acelerador. Alguns pedaços retorcidos de osso e carne colidiram com o para-brisa. 2 rostos com dobras no pescoço olhavam para mim com olhos vidrados. Seus braços torcidos continuaram a bater na janela. Uma teia de rachaduras se espalhava pelo para-brisa. Pisei no acelerador enquanto ajudava Kate a se sentar novamente em seu assento. Nós nos livramos daqueles 2 e logo depois atropelamos uma família inteira em rápida sucessão. Não tive tempo para me sentir culpado. Estes não eram meus vizinhos de verdade. Kate e eu começamos a ter algumas sensações. Ouvi alguns dos meus ossos quebrarem, senti a dor um momento depois, como um relâmpago antes do trovão. Kate e eu começamos a gritar. Mantenha a cabeça para trás! Eu gritei, enquanto me esforçava para manter minha cabeça presa ao assento. Ainda em marcha ré, mas ainda seguindo em frente, girei o carro. Não olhei para os lados ou para trás. Eu acelerei, voltando para o lugar de onde viemos. O homem do caminho errado esperou. Ele esperou por mim no cruzamento da minha garagem com a rua. Sua boca pintada sorriu. Seus olhos pintados estavam muito arregalados e incapazes de piscar. Passamos por ele e saímos do bairro. Kate e eu não estávamos fora de perigo, no entanto. Consegui nos levar a um posto de gasolina próximo antes que minhas pernas e braços, que estavam parcialmente invertidos e saindo sangue, cedessem completamente. Saímos do veículo e pisamos no concreto duro e frio do posto de gasolina. Desmaiei quase imediatamente, mas Kate me disse que manteve a consciência até a chegada da ambulância. Passamos meses no hospital, com os ossos quebrados e os ligamentos dos músculos rompidos. Acho que a única coisa que nos salvou de danos permanentes pode ter sido a resistência dos assentos do nosso veículo a nossas mudanças corporais. Dissemos aos médicos que havíamos sofrido um acidente de carro. Eles continuaram fazendo perguntas. Eu voltei para casa eventualmente. Nós 2, na verdade. A razão pela qual fui para casa depois de tudo isso foi porque um dos meus vizinhos que atropelamos com o meu carro naquela noite simplesmente veio ao hospital para me visitar. Ele parecia completamente bem, como se nada tivesse acontecido, e o homem do caminho errado nunca os tivesse mudado. Mas danos foram causados ao meu veículo, a Kate e a mim, tanto física quanto psicologicamente, e enquanto nossos corpos estão se recuperando, não acho que seremos os mesmos. Eu me sinto meio torto por dentro. Até a próxima. Obrigado.